Bom dia, minhas queridas, a paz do Senhor, Pastora Elaine falando novamente com vocês. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Salmos 4:1 diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Amém? Lá em 1 Reis, nós sabemos da história, conhecemos a história de Elias. E a palavra do Senhor diz que ele se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo para Deus: basta, não aguento mais. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Quantas vezes já não ficamos desanimadas? Pior ainda, quantas vezes, passamos por períodos de depressão, ficamos deprimidas, mas como é bom saber que estamos em boa companhia. Elias também teve seus momentos quando ficou deprimido. Ele teve até tendências, de desejar a morte, de querer entregar tudo. Ele disse para Deus: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Quantas vezes não agimos como Elias? Para vocês entenderem um pouco a história de Elias, o reino do norte, Israel, estava numa situação muito triste. Acabe, que era o rei na época, era um rei muito mole, ele era muito fraco espiritualmente e ele era dominado pela sua esposa Jezabel, que havia introduzido cultos ao falso deus Baal. E Elias tinha um ministério de juízo. Sua fé havia sido testada no Monte Carmelo, de onde ele saiu vitorioso. Ele era um gigante em oração, mas a rainha Jezabel estava ameaçando a sua vida e mandou um recado de aviso de morte, que ia matá-lo. E Elias ficou desesperado e fugiu de Israel. Ele atravessou Judá e, desanimado, ele foi para Berseba, onde caiu nessa grande depressão, nesse estado de espírito deprimido. Quem poderia imaginar essa cena? Justamente depois de uma grande vitória que Elias conseguiu no Monte Carmelo sobre os profetas de Baal, e o nome do Senhor foi glorificado. O fogo caiu do céu. Elias pediu chuva e voltou a chover. Logo após essa grande vitória, ele, por causa de uma palavra, ele entra nesse estado de depressão. E aí eu gostaria de falar para vocês, tem 4 fatores que nós precisamos ficar atentas sobre essa situação e podemos aprender aqui nessa passagem com Elias. A primeira, Elias ele se sentiu fracassado, tanto é que ele falou para Deus: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Apesar da vitória contra os falsos profetas, apesar da exclamação do povo, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Acabe e Jezabel continuaram como antes. Não houve nenhuma mudança no coração daqueles dois. Porém, Elias sentiu um grande fracasso. O vitorioso se sentiu fracassado. Elias sentiu solidão. Sim, ele sentiu só. Ele disse: eu fiquei só. 2 vezes ouvimos Elias expressando a sua solidão. Quantas vezes em nossa vida a gente se sente sozinhas, não é? Ninguém está nos apoiando. A gente olha do lado, tem um monte de gente, mas mesmo assim nós nos sentimos sozinhas. É exatamente nesse momento que temos que tomar cuidado, porque é exatamente nesses momentos que Satanás vem para nos derrubar. Paulo teve a mesma experiência no fim da vida. Ele disse: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Está lá em 2 Timóteo 4,16. E essa foi a experiência do próprio Senhor Jesus, lá no jardim de Getsemane, como Isaías já havia profetizado. Lá em Isaías 63,3, o lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo, nem mesmo os discípulos mais íntimos de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Então, muitas vezes, estamos nos sentindo sozinhos, mas não estamos sozinhos. Amém? Como tópico 3, ele se sentiu cansado.
Elias se sentiu cansado. Ele enfrentou luta, cansaço. Imagina tudo que ele passou ali no Monte Carmelo. Depois do fim do dia, ele correu 25 quilômetros ainda diante de Acabe. A gente consegue imaginar como ele chegou completamente exausto. Muitas vezes, apesar da gente ter experimentado vitória, não é em alguma área da nossa vida, no nosso servir com o Senhor, quando estamos exaustos fisicamente, Satanás aproveita para nos derrubar. Precisamos estar vigilantes. Amém? Cuidado, cuidado. Isso acontece com todas nós, mas nós temos que estar vigilantes na torre de vigia. E quarto ponto, Elias enfrentou o perigo físico e procuraram tirar minha vida. Jezabel ameaçou matá-lo, mas muitas vezes eu leio de novo essa passagem e eu não acredito que ela faria isso. Não diz assim que cachorro que muito late não morde? Ela não ia dar um aviso um dia, ela não ia dar o aviso para Elias. Ela teria mandado os soldados na hora para prendê-lo e matar na hora, e não enviar mensageiro. Ela não teria coragem, porque o povo agora estava do lado dele. Entretanto, era uma situação difícil para Elias, né? Mas agora, traga para sua vida. Quantas vezes a gente não ouve as ameaças do inimigo? Quantas vezes a gente não tem uma Jezabel em nossa vida mandando um recado, dizendo que vão acabar com a nossa vida, dizendo que vão nos matar? Ou mesmo fica nos afrontando, seja com o tipo do que, a gente fica dando ouvido para essas vozes. E isso tem afetado a nossa mente, isso tem nos tirado do centro da vontade de Deus. Essas vozes, meninas, muitas vezes para nos distrair, sabe? Distrair. Cuidado. Cuidado com essas distrações que têm nos levado para ficar de modos depressivos, têm nos desanimado espiritualmente. E a gente recebe aquela informação, a gente recebe aquela voz, e isso tem tirado as nossas forças. Entra na nossa mente com uma tamanha força que nos abatemos fisicamente e ficamos deprimidas. E aí é tudo que Satanás quer, porque nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar, muitas vezes deixamos de fazer as coisas dentro de casa, não é? Tem um grande missionário, o Henry Martin, ele fez uma declaração quando foi para a Índia no século XIX. Ele declarou o seguinte: enquanto Deus tem uma obra para eu fazer, eu não posso morrer. Ei, se levante nesse dia. Se abra para ouvir esta palavra, se abra para ouvir a voz de Deus. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Deus tem uma promessa. Ele fez uma promessa para a tua vida. E essa promessa vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Dificuldades todos os dias vão nos cercar. Muitas vezes nós também vamos nos achar como Elias, sabe? Debaixo de um zimbro, escondido, depressivo. Mas Deus está no controle. Esse mesmo Deus que tratou de Elias, esse mesmo Deus que me tratou através de um louvor, não nos abandonou. Veja como o Senhor, Ele é tudo em nossa vida, com tanto amor, com tanta compreensão. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmo 103, 13, 14. Não é? O Senhor chegou até Elias com uma boa refeição. Depois, ele entregou mais uma boa refeição. E depois ele pegou Elias e levou para o lugar de revelação. Elias superou esse seu estado depressivo porque Deus o mandou para o lugar de revelação lá no Monte Horebe, o monte de Deus. A revelação esta vez não foi do tipo normal, algo com terremoto e fogo, que era bem o estilo do ministério de Elias, não. Dessa vez, ele mandou a revelação através de um som tranquilo e suave. Apesar de tudo, Deus nunca abandonou Elias. Eu quero te dizer, neste dia, Deus não te abandonou. Ele está aí, do seu lado.
E o fato de você estar ouvindo essa palavra hoje é o sinal de que Ele te ama e nunca vai te abandonar. Elias, ele teve um novo encontro com Deus, onde precisava que a sua visão fosse restaurada, a sua vocação fosse renovada. Só assim ele pôde se levantar e tomar o seu caminho rumo ao grande propósito que Deus tinha na vida dele. Amém? Se levante nesta manhã, mulher. Se levante, porque o Senhor vai te restaurar, o Senhor vai te renovar e você vai caminhar rumo ao propósito que Deus tem para você. Amém? Que Deus te abençoe e não esqueça da grande promessa que o Senhor tem na sua vida. Em nome de Jesus. Amo vocês.